E tem mais uma bomba. O que está grave pode ficar gravíssimo. Hoje, o senador Marcos Duval apresentou uma denúncia internacional de 35 páginas ao Subcomitê de Direitos Humanos do Parlamento Europeu, sediado em Bruxelas, na Bélgica. Ele tem o título desse documento: Uma perseguição política de um senador brasileiro reconhecida por organizações internacionais. E ele pede por ajuda e defesa da democracia e pelos direitos humanos no Brasil. Por que o Marcos Duval fez esse documento? A resposta é simples. Porque um organismo internacional de defesa dos direitos humanos o procurou e pediu que ele formalizasse essa denúncia, que vai ter repercussão na Bélgica, do Parlamento Europeu, e na Suíça, onde essa entidade interessada em atuar nesse caso brasileiro é sediada. Então, a vergonha internacional do Brasil, como um pária no respeito aos direitos civis fundamentais e aos direitos parlamentares, ou seja, atentando contra a democracia, pode ficar ainda mais grave. Já está nos Estados Unidos e agora chega na Europa também. Daqui a pouco, se pegarem carona no foguete do Elon Musk, o problema pode chegar ao planeta Marte. Aí ferrou. Vamos continuando. Tomara que não, porque Marte é vermelho, né? Tô com medo que seja um eventual juízo já viciado pela própria cor do planeta, né? Brincadeiras à parte. Vamos voltar a falar agora sim de abusos do nosso STF, porque Alexandre de Moraes está exigindo dados de Alan dos Santos e está ameaçando a Meta e o X com multas. O ministro ordenou que o X e a Meta, lembrando, a Meta é a dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, entre outros, essas duas empresas entreguem à Polícia Federal dados de 4 contas de Alan dos Santos. As empresas devem fornecer o conteúdo das publicações de junho de 2024 até fevereiro de 2025 em 10 dias. O ministro ameaça com uma multa diária de R$100 mil caso as plataformas não cumpram a ordem, uma determinação que ocorre no inquérito que investiga o jornalista por supostas fake news envolvendo a jornalista Juliana Dalpiva. Doutor Marcília, do ponto de vista legal, o ministro Alexandre de Moraes já mandou as plataformas suspender as contas de Alan dos Santos aqui no Brasil, isso foi acatado. Alan dos Santos não tem contas no Brasil funcionantes. Agora ele quer dados sobre as contas internacionais nas quais ele não tem jurisdição, porque o ministro só manda dentro do território brasileiro. Qual é a resposta que o senhor espera que as duas plataformas vão responder, né? Para o ministro Alexandre de Moraes, e quais as consequências? Teremos mais um bloqueio do X, do WhatsApp, do Facebook e do Instagram, na sua opinião? Pois é, Cauch, eu vou começar por o fim. Vamos começar então por seu gancho. Não é à toa que a multa que o ministro Moraes impôs multa diária de R$100 mil por descumprimento da plataforma. Não é à toa que essa multa vem nesse tamanho todo. Por quê? Porque é 100 mil hoje, é 100 mil amanhã, daqui a pouco tem 8 milhões, lembra dos 8 milhões que ele cobrou do X? Daqui a pouco tem 8 milhões para cobrar dessas plataformas e aí fica o grande dilema. Cumpro a decisão ou pago 8 milhões e banco esse descumprimento? E aí a empresa precisa fazer uma escolha. Se ela descumpre dentro do país uma decisão dessa, ela precisa pagar. Se ela não paga, ela está ilícita. Enfim, aí você fala, não, mas está tudo legal. Sim, mas isso está partindo da Suprema Corte. Se uma ilegalidade parte da Suprema Corte, para quem você vai recorrer? As plataformas têm recorrido ao judiciário norte-americano. O judiciário dos Estados Unidos, no caso do Rumble, já deu uma resposta, que inclusive a decisão do ministro Moraes era inválida. Agora, é inválida no território nacional, no território internacional. É inválida dentro dos Estados Unidos. Mas como fazer com que uma decisão do STF seja descumprida ou considerada ilegal dentro do território nacional? Então a gente tem esse dilema. E aí é que entra essas questões de punições. Essas punições, até mesmo há que se pensar em punições ao país, a gente estava conversando isso agora há pouco, porque nós temos um consórcio estatal dentro do Brasil. Não é apenas o STF ou um ministro que vem promovendo essas ilegalidades. São diversos ministros e os que não promovem ficam quietinhos
em silêncio, votam com a maioria, quando não votam, inclusive, com a unanimidade, e nós temos também o executivo batendo palma. Então a gente tem um consórcio estatal que legitima esse estado de coisas dentro do Brasil e permite que o STF seja uma espécie de poder trans, né? Ele é de um gênero, mas se identifica com outro, né? Ele é judiciário, mas se identifica com o legislativo, se identifica com o executivo, de acordo com a vontade do momento. Esse caso do Alan dos Santos já deu problema anteriormente e vai dar de novo, porque está tudo errado. Né? Eu acho que é assim, a gente pode pegar 3 highlights rápidos sobre as ilegalidades. Primeira ilegalidade, o STF não tem competência para o caso. Veja, uma jornalista ajuiza uma petição no STF dizendo que o Alan dos Santos fez uma fake news contra ela. Se isso, então, é legítimo que o STF toque para diante, o que mais vai ser legítimo daqui para frente? Então o Alan dos Santos se tornou uma pessoa, ele próprio é o foro privilegiado, ele não tem foro privilegiado, a jornalista não tem foro privilegiado, mas ele está sendo investigado no STF. Bom, então se amanhã ele se divorcia, o STF vai cuidar do divórcio dele? Se ele tem um inventário, o STF vai cuidar do inventário dele só porque ele está sendo investigado lá? Então é um absurdo completo, a intimação desse caso para obter esses dados cadastrais é uma intimação sem a regularidade correta, porque você precisa ter uma intimação pessoal entregue por oficial de justiça em mãos, não foi feita assim anteriormente, agora também não será feito dessa forma, e como mencionamos no início, exigir dados cadastrais de cidadãos norte-americanos ou de residentes dos Estados Unidos não cabe ao judiciário brasileiro, cabe esse pedido ser feito a autoridades norte-americanas e eles decidem se entregam ou não. Se não entregarem, o Brasil que fique chupando o dedo. A gente não pode se meter nos outros países se não quisermos que os outros países também se metam no nosso. Curioso isso. A gente quer os dados dos outros, a gente quer se meter na lei dos outros, a gente quer se meter no território dos outros, mas quando os outros se metem no nosso, a gente diz que a gente tem a nossa soberania que é atacada. Soberania muitas vezes é o último refúgio dos canalhas, diria alguém, né? Jorge Serrão, sua opinião sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes? De 1 a 10, qual a chance da gente não ter mais acesso ao Twitter, WhatsApp, Instagram e Facebook juntos dessa vez, se eles não acatarem esse pedido? Vai ser muito complicado. Primeiro que o governo norte-americano já definiu desde a posse de Trump que a liberdade vale. Então as empresas americanas não estão mais submetidas ao vergonhoso esquema Biden, que submetia todo mundo à censura, que é inconstitucional dos Estados Unidos. Agora, essa jornalista que entrou com a ação contra o Alan dos Santos, ela vacilou. Ela tinha que ter recorrido, aqui atrás de mim, vovô Darth Vader. Vovô Darth Vader teria condições melhores de promover essa ação intergaláctica contra qualquer um. Agora, nosso Supremo Tribunal Federal, ele tem um alcance impressionante. E uma testemunha desse alcance impressionante está aqui nesse programa hoje, o advogado André Marcília, que foi o primeiro a defender uma vítima do chamado Inquérito do Fim do Mundo, assim batizado pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello. Por quê? O Inquérito do Fim do Mundo, ele conseguiu uma façanha técnica de sair. O campo de amplitude de atuação do Supremo Tribunal Federal ou de ofensa contra o Supremo passou a ser considerado de dentro do prédio do Supremo, aquele que foi depredado criminosamente no 8 de janeiro, até toda a extensão do universo. Vale tudo. Então, o ministro Alexandre de Moraes tem a certeza de que quando ele pede a uma empresa americana para dar o documento, dar a informação sigilosa sobre o registro de alguém, essa empresa tem a obrigação de dar, porque o Inquérito do Fim do Mundo concedeu uma amplitude reconhecida pelo Supremo para que possa processar qualquer um em qualquer lugar do universo, sem precisar pedir carona no foguete do Elon Musk. Aliás, esse é inimigo do Supremo. Ninguém ia pegar carona na aeronave dele, não. Queria também uma opinião sobre esse assunto do deputado Luiz Felipe, porque de fato, o ministro Alexandre de Moraes já demonstrou, não tem nenhum problema a censurar redes sociais no Brasil. O Twitter ficou 40 e tantos dias fora do ar, isso foi um vexame internacional, mas zero problemas para o ministro. O senhor acha que tem chances concretas de censurar todas as principais redes sociais do mundo, inclusive em um período próximo das eleições, daqui a pouco, daqui a 6 meses, até pouco mais, começa a campanha eleitoral quase, e isso tem alguma coisa a ver? E qual seria, na sua opinião, a reação dos Estados Unidos caso essa censura ocorra?
Olha, não posso dizer que chance zero não existe. Existe uma chance, sim. Ela é mais próxima de 100% ou mais próxima de zero? Eu acredito que agora é mais próxima de zero, mas ela existe. Mas pode estar crescendo, exatamente pelos os temas que você levantou. Pode estar sendo usado como sendo uma desculpa de interferência em todas as redes sociais. E dá uma desculpa legal, interna, para tentar validar as suas ações. Vamos lembrar que na Segunda Guerra Mundial, a primeira também, mas a Segunda Guerra Mundial, você teve uma série de ações do governo nazista. Era um governo ditatorial, tinha um controle absoluto e totalitário sobre tudo e todos, toda a opinião pública. Mesmo assim, tiveram que legitimar as suas ações baseados numa fake news de que estavam sendo invadidos pela Polônia, para poder invadir a Polônia. Então, eu não descarto uma possibilidade aí de você estar gerando aí um efeito casuístico, legalmente sustentável, possivelmente, mas certamente casuístico e completamente fora de proporção, e para usar isso como sendo uma alavanca de retaliação contra todos aqueles que, de fato, dependem ou têm uma influência muito grande através das redes sociais, e que isso possa ter um efeito eleitoral. Então, eu acho que pode ser por aí, sim. Agora, eu só queria destacar, aproveitar essa interferência, falar do Alan dos Santos. Eu fico entendendo por que essa perseguição praticamente pessoal, né, contra um jornalista brasileiro, e ao mesmo tempo relembrar a epopeia que o Alan dos Santos viveu, saindo, fugido do Brasil e chegando ao ponto que ele está agora. Eu acho que poucas pessoas entenderam as agruras que ele passou do ponto de vista pessoal, sozinho, sem recursos, e o sucesso que era a empresa dele aqui no Brasil, era um sucesso absoluto, tinha milhões em caixa para poder se estabelecer como uma empresa legítima, já atingindo aí estágios de médio porte, e de repente não tem mais nada. Sua família é perseguida, ele é perseguido, e ficam perambulando aí pelo mundo inteiro, buscando uma possibilidade de se reconectar. Essa epopeia demorou 3 anos. Olha, ninguém hoje com mandato passou por isso. Ninguém hoje com mandato, ninguém hoje que está no STF ou em qualquer outro órgão de nomeação política passou por essa epopeia, tem noção do que ele passou, dessas agruras pessoais em função de ainda resistir a manter sua voz. Então eu queria fazer aproveitar essa interferência para poder relembrar essa epopeia. Quem sabe a gente trate desse tema, quem sabe ele escreva um livro, ou quem sabe nós consigamos aí levar à altura, porque eu não vejo ninguém com calibre de qualificação, não somente qualificação, mas calibre de autenticidade, e também de poder estar dizendo aqui com total legitimidade que ele passou por poucas e boas por causa dessa nova vertente ditatorial que o Brasil está vivendo. Então ele sofreu em todos os aspectos, outros também sofreram, mas ele eu conheci bem essa epopeia. A gente tem que colocar isso em pauta, porque não vejo ninguém que hoje está julgando ou deliberando sobre esse tema à altura dos problemas que ele viveu. É por isso que a gente tem que também colocar isso em perspectiva. Também não sei qual é essa perseguição que o Alexandre de Moraes tem com relação ao Alan dos Santos. Já deveria deixar essa peteca cair há muito tempo atrás. No entanto, aí demonstra talvez um lado pessoal que não é positivo. É uma perseguição pessoal arbitrária que não é positiva para ninguém. Isso é mais uma denúncia que nós temos que fazer aqui, não só para os brasileiros, mas para todo mundo. Pois é, só antes de passar para a próxima notícia, o Serão queria falar, só o Serão queria pontuar também para o nosso público, relembrando que não é só Alan dos Santos que está sendo perseguido, até de uma forma pessoal, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, temos o Monark também. Eu me lembro de um artigo brilhante na revista Veja, de alguns meses atrás, de Fernando Schuller, que falava qual perigo o Monark representa para a segurança nacional do Brasil. Um blogueiro que ele pesar 40 quilos e que não sabe nem segurar um pauzinho na mão, né? Qual o perigo ele representa para ter toda essa perseguição, e também o Oswaldo Eustáquio, né? E lembrando também para o nosso público que nem Oswaldo Eustáquio, nem Alan dos Santos foram extraditados para o Brasil, mesmo o Brasil pedindo para o governo americano e para o governo da Espanha, que é de esquerda. Ambos se recusaram porque não existe crime de liberdade, crime de opinião nos seus ordenamentos judiciais, e nem no Brasil, na verdade, existe, né? Mas não existe crime de opinião numa democracia, e por isso eles não foram reenviados para o Brasil. Desculpa, Zé, só para pontuar esse ponto, por favor. Não, só para lembrar que hoje um amigo nosso, um tal de Rodrigo Constantino, mandou uma mensagem para o presidente da Câmara, Hugo Mota, lembrando assim: Hugo Mota, ainda estou aqui.
Olha, se for fazer filme Ainda Estou Aqui, vai ter um monte de personagem, hein? A coisa está ficando feia. Pois é, né? Um monte de exilados políticos e Hugo Mota me vem com aquela declaração, inclusive depois eu queria um comentário rápido dos nossos 2 deputados federais sobre essa declaração. Doutor Marcília pediu a palavra também? Não pedi, mas já que você entregou, vou falar. Outra coisa que também vale dizer é que muito se falou a respeito de que autoexílio não vale. Agora tem essa, né? Vale o que não vale. Democracia ou ditadura? Tem plaquinha de ditadura, não é ditadura. Se não tem plaquinha, não é ditadura. Se é autoexílio, aí então não é porque é perseguição. E eu queria também lembrar, como já lembrei também nas minhas redes, que o Chico Buarque também foi autoexilado. Né? O Chico Buarque não foi mandado embora, ele foi em 1969 por vontade própria embora. Queria saber se os jornalistas que estão chamando o Eduardo de fujão também acham que o Chico Buarque é um fujão da ditadura. Chico Buarque, Gilberto Gil, né? Acho que até o próprio Caetano, acho que nenhum deles, não me lembro se algum deles tem alguma sentença, mas me parece que ninguém foi exilado por decisão judicial, todos foram autoexilados, né? Todos fujões, então. Enfim, alguns deles ainda em atividade artística, por sinal. É francamente desprezível o jornalista que usa esse termo com alguém que está sendo perseguido pelo judiciário. 2 comentários rápidos, deputados, antes de passar para os nossos comerciais. Deputado Ramagem, sua opinião sobre a declaração de ontem do presidente da Câmara, Hugo Mota, que disse que não há exilados políticos, não há censura, não há perseguição judicial no Brasil. Por que o senhor acha que o presidente da Câmara disse isso? Infelizmente, o mais importante que nós temos que verificar dessa situação é que ele mudou o discurso. Estava com um discurso bem veemente, fez audiência, chamou de uma possibilidade de se discutir a anistia, do que estava acontecendo. E o discurso de ontem foi completamente diferente. Um discurso lido, como colocaram muitos ali, parecia um ventríloco, uma coisa preparada, após algumas reuniões, após aparecerem até notícias de vinculações a problemas de emenda, que podem ser invenções nesse modelo que o Brasil faz muito nessa ditadura judicial, mas o certo é que ele mudou o seu discurso, muito pró-governo, pró-agenda de governo. Nós nunca esperamos que o Hugo Mota fosse ser ao lado das pautas de direita, mas há uma completa indignação por se fechar os olhos, demonstrar uma completa ignorância do que está acontecendo. Nós temos exilados, sim, nós temos censura, sim, perseguição, arbitrariedade e mais. Ele é o presidente da Câmara dos Deputados, do Poder Legislativo. Em qualquer Estado democrático, há uma harmonia e independência entre poderes, mas a instância maior é o Legislativo, que é do Legislativo que se faz a reforma, é quando se tem que evoluir os anseios da sociedade, é pelo Legislativo. Então, a gente verificar que um governo ele já está sendo possivelmente manipulado por essa ditadura judicial que acontece, é muito triste. E saber que nós estamos lutando ali com uma presidência que não vai trabalhar pelos princípios constitucionais e não por uma ideologia que nós estamos aqui propondo, debatendo e defendendo, mas pela nossa Constituição. Pois é, deputado Luiz Felipe, também um comentário telegráfico que temos que chamar já os comerciais. A sua opinião sobre esta mudança de discurso, mas também muda alguma coisa no PL e na oposição como um todo em relação ao presidente da Câmara, agora aquele que antes brandava a Constituição, né, no seu discurso de posse, e agora diz que não há ninguém sendo perseguido Brasil e mundo afora? Olha, o Mota era, eu diria que muitos do PL apoiavam o Mota de uma maneira até ativa, por questões de amizade pessoal, de conhecer ele de outros momentos. Não é o meu caso, eu não conhecia o Mota, não entendia como é que ele agia legislativamente, não o conhecia nenhuma outra interação, só sei que ele votava muito em prol do governo e deixava muito a desejar na questão de tudo aquilo que a direita representa. Votou contra a censura, ou a favor da censura, votou a favor da prisão do Daniel Silveira, uma série de coisas, de interferências, e que hoje nós julgamos do judiciário, ele se demonstrou até leniente ou favorável, e houve um pequeno lapso de esperança, talvez no comecinho da sua legislatura, em que ele comanda e diz que todos vão estar lá no plenário e discutirá. Mas um dos medos que eu tinha na legislatura anterior do Lira, e que pode estar se revivendo agora, é a questão das comissões e como é que os trâmites das comissões serão tratados em plenário.
Por quê? O que aconteceu durante os 2 anos de Lira é que o Lira simplesmente ignorava o que era a pauta das comissões, e haviam grandes projetos importantes que seriam, se tivesse ido a plenário a voto, certamente teríamos uma mobilização popular positiva para até lograr a vitória. No entanto, ele simplesmente ignorava e transformava em projetos prioritários qualquer urgência de projetos que nunca tinham sido apreciados em qualquer comissão, e eram projetos do governo. Entravam como urgência, atropelando todo o regimento interno nesse sentido, e já jogava plenário para voto. Então, rapidamente o Mota, se não reverter esse curso, não só no discurso, mas também nas ações, ele vai virar um Lira 2 muito rápido. E aí, hoje tem um detalhe perigoso: aprovou-se o orçamento com 50 bilhões para emendas parlamentares. Tem gente aí que está feliz da vida e vai mudar a maneira de votar, sempre a favor do governo. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.